neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Se soubesses quanto te ama, ou se pudesses compreender quem te pensou quando morria, o Salvador na rude cruz. Eu sei que irias adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Se pudesses por um dia sentir a paz celestial de quem aceita sem reserva o seu perdão e o seu amor, eu sei que irias adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Oh, se soubesses que alegria há em servi-lo em teu viver, sua mão de amor, sua presença dão força e paz ao sofredor. Eu sei que irias
nós adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se Ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Lendo Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós encontramos as 7 cartas, as 7 eras da igreja aqui na terra. E não há nenhuma era da igreja onde este verso não se encontra mencionado. Todas as cartas terminam com este verso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era tem a mesma demonstração ao povo. Oxalá que em todas as eras passadas o povo tivesse ouvido o que o Espírito dizia. Então, a história não nos registraria hoje tremendas consequências sobre aqueles que não tiveram ouvidos para ouvirem o que o Espírito diz às igrejas. Ouvintes, notemos no Apocalipse e vejamos que em cada era Deus falou através do seu anjo, do seu mensageiro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então ele usou em cada era um anjo. Na era de Éfeso, ele usou a Paulo. Na era de Esmirna, Irineu. Na era de Pérgamo, ele usou a São Martim. Na era de Tiatira, a era negra, ele usou Columba. Na era de Sardo, ele usou Lutero. Na era de Filadélfia, ele usou John Wesley. E nesta era, Laodiceia, ele tem usado William Marion Branham, que vem no espírito de Elias, convertendo os corações dos filhos aos pais. Ele é o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. É a 7ª estrela. Deveriam todos, como no passado, todos deveriam ter ouvido a Lutero, a Martim, a Columba, a Wesley. Todo mundo deveria parar para ouvir. Ouvir quer dizer obedecer, atender a mensagem do anjo que Deus tem enviado nesta era. Muito bem, mas conforme já mencionamos, o verso diz: é aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Mas isto é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz para as diferentes eras, ou em cada era. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6, vocês querem anotar? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6, diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo,
nem dos príncipes deste mundo. Vamos abrir um parêntese. Paulo, com isso aqui, já nos informou que o Espírito não usou nem usa a sabedoria dos homens para falar às igrejas. Não. Ele diz, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Está aqui a razão porque nem todos podem dar ouvido ao que o Espírito diz, porque ele fala através da sabedoria de Deus e não através da sabedoria do mundo. Esta sabedoria de Deus está oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória, nunca teriam matado os profetas. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, quem ouve o que o Espírito diz às igrejas é somente aqueles a quem Deus ama, somente os eleitos. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, continua o apóstolo dizendo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém pode ensinar Deus antes de ter um encontro com Deus, como Moisés teve e como o próprio Saulo, então Saulo de Tarso, depois Paulo, não é? Porque somente o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, embora sendo religioso, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, para ouvirmos o que o Espírito diz, para conhecermos o que o Espírito diz, é necessário que antes recebamos o Espírito de Deus, para que então possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a mensagem do dia. Mas Paulo continua ainda, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não tem ouvidos para as coisas de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, não é entendido, é tido como louco. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Somente estes nós, que temos a mente de Cristo, podem dar ouvidos ao que o Espírito diz. Jesus disse em São Mateus capítulo 13, versículo 13 ao versículo 16, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis,
mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, disse Jesus. Então vem lá o intérprete das Escrituras e diz: isto se refere aos judeus. Não puderam recebê-lo. Isso se refere agora perfeitamente também aos gentios, que não puderam receber o seu mensageiro no seu devido tempo respectivo. Perfeitamente, como foram aos cegos daqueles dias, são também os cegos destes dias. Como foram os filhos de Deus naqueles dias, são também os filhos de Deus nestes dias. Sempre foi a mesma coisa. Eles compreendem e guardam muito bem o que seus doutores, seus ensinadores, amontoados para si conforme suas próprias concupiscências, ensinam. Porque o que eles ensinam combinam com a vaidade, com a luxúria de suas mulheres, combina perfeitamente com a concupiscência de seus homens, com os desejos carnais e naturais. Há evangelho para naturais, mas há evangelho para espirituais. Você deve desejar o alimento do espiritual. Leia em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, e você constatará que eu não estou falando demais. Estou simplesmente mostrando a palavra de Deus e, mais do que isso, o seu cumprimento, o seu perfeito cumprimento. Então eles viram a Jesus, viram, mas não viram. Eles contemplaram as mesmas obras, ouviram as mesmas palavras. Enquanto a prostituta se salvava, madames se perderam. Eles veem a mensagem em cada era, eles têm visto a mensagem nesta era. Eles iam na reunião de Jesus somente para apanhar as suas falhas. Hoje eles pedem a mensagem do profeta somente para condená-la, somente para julgá-la. O mesmo eles fazem hoje. Mas continuando, vejamos o que Jesus disse em São João capítulo 8, versículo 42, versículo 44. Com isto, meus ouvintes, meus irmãos amados, que têm crido na mensagem do dia, estou vos provando e vos mostrando o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. É crer na mensagem do dia, de todo o coração. É sofrer os seus baques, é descer as suas descidas e subir as suas subidas. Isso é o batismo do Espírito Santo. Mas vamos ver o que está escrito em São João capítulo 8, versículo 42 e 44. Jesus disse: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Ele não estava falando isso com prostitutas e ladrões, estava falando isso com teólogos. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha mensagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora veja, ouvintes, não há crime pior, homicídio pior do que o homicídio religioso. Levar o povo a crer numa mentira religiosa.
é o maior crime que existe diante de Deus. Porque o pecado é incredulidade, pecado é errar o alvo. E se você crê numa coisa errada, você erra o alvo, porque você fica praticando uma fé errada. Aí está a grande decepção do mundo religioso quando se deparar com o juízo de Deus. Aí está não propriamente a decepção daquela mulher oficialmente perdida, mas sim aquela que se diz ser uma dama e não vive a palavra de Deus. A mulher perdida por si, consciente ou inconscientemente, ela já espera o juízo sobre ela, a condenação. Mas e aquela dama que taxa-se a si mesma de cristã? E aquele homem que taxa-se a si mesmo de cristão e não vive nada de Cristo, esperando encontrar-se no céu, deparar-se-á terrivelmente com o inferno? Oh, que coisa horrível é crer num evangelho moderno, diabólico. Que coisa terrível é crer num evangelho cheio de misticismo, de curandeirismo, por outro lado, baseado somente em línguas, em dons, e depois deparar-se com o inferno. É necessário que ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. É necessário que entendamos o que o Espírito está falando. E é evidente, é mais do que evidente, nestas Escrituras, que nenhum homem de si mesmo pode ouvir a Deus. Nenhum homem de si mesmo pode ouvir a Deus. Você pode quebrar barras de cimentos gritando por Deus. Esta habilidade tem de lhe ser dada por Deus, porque o homem espiritual é que ouve as coisas de Deus, é que entende as coisas de Deus. Antes de tudo, ele tem que receber o Espírito de Deus para compreender as coisas de Deus, porque só o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. São Mateus capítulo 16, versículo 17, está escrito: e Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aí está a verdade do que estamos vos anunciando. Nenhum homem pode receber estas coisas de si mesmo. Nenhum homem pode ouvir e compreender as Escrituras, a mensagem do seu dia, a não ser que o Espírito Santo revele. Não é a carne nem o sangue que revela a edificação da igreja. A igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela está edificada sobre a revelação. Não sobre carne, não sobre sangue, não sobre letra que mata, não sobre intelecto, não sobre teologia, mas sim sobre a revelação do que o Espírito fala. E se o Espírito fala o coração desta mulher, ela se transforma de água para vinho. Se o Espírito fala o coração deste homem, ele se transforma de água para vinho. Mas eu digo de público, se o Espírito de Deus faz a obra, se a igreja tivesse ouvido o que o Espírito diz, não haveriam tantos viciados. Essas fábricas faliriam, elas iriam à bancarrota, essas fábricas de veneno. Converta o povo e não haverá divórcio. Converta o povo e não haverá vícios. Mas quem pode converter? Só o Espírito de Deus. Ó Deus, nesta hora te pedimos que cele com o Espírito Santo o que o Senhor está falando com os teus filhos, porque isto é o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado.
Sim, e à noite, daqui a pouco, 13h, teremos o trabalho com a mocidade, às 5h da tarde, companheirismo, e às 18h, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18h, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18h, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernacolodaFébrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A minha fé segura está na graça e amor que Deus me dá, na morte atroz que lá na cruz a senda abriu que ao céu conduz. A minha fé e o meu amor firmados já na rocha estão, firmados sim em Cristo estão. Preciosos, é humano, lógico e natural, não é? Que para sobrevivermos é necessário que sejamos alimentados. Agora,
Estamos falando em termos físicos, materiais. Mas isto se compreende também espiritualmente falando. E quando se fala em força, quando se fala em cansaço, em fatiga, então lembra-se também do fator espiritual. E a Bíblia é toda escrita desta forma, tomando a águia, o cordeiro, o leão, o boi, a natureza, como a pomba e outros tipos, a mulher e o próprio homem representando a palavra, a mulher representando a igreja. Então aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Certo de que muitas famílias têm feito deste programa um culto doméstico, cumpre-nos o dever de cada dia mais tratarmos com bastante zelo, amor e caridade, diligência, de falarmos somente a palavra de Deus, que nos traz ânimo, estímulo e também correção. O amor que não é corretivo não é o amor de Deus, não é verdadeiro. O amor filho, o amor sanguíneo apenas, ou a paixão, não aceita a correção. Mas o amor de Deus é provado através da correção. Aquele que Ele ama e a quem Ele toma por filho, açoita, corrige. Aos Hebreus capítulo 12. Você não ousaria corrigir, açoitar um filho que não é seu. Muito bem, Deus faz o mesmo. O ímpio por si se destrói, recebe as consequências de seu desvario, de seus pecados, mas o justo, aquele que é fiel a Deus, esse é filho de Deus e por isso é corrigido por Deus, especialmente pela sua palavra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, verso 31. Ouvintes, esperar é uma virtude, isto é, saber esperar. Muitas pessoas são obrigadas a esperar, ainda que ansiosas, murmurando, clamando, elas esperam porque são obrigadas. Nós temos tido experiência em aeroportos nacionais e internacionais. A expectativa de retornar para o lar, para o país da gente, faz com que o tempo fique longo, as horas ficam demoradas, o relógio não passa fácil. E a gente vê quantas pessoas se angustiam e desesperam e murmuram quando no aeroporto anuncia-se um atraso do avião, da partida. Então começam a murmurar. Mas mesmo murmurando, têm que esperar. Então eles esperam forçadamente. Esperam por força, por circunstância. Mas agora aqui nós queremos analisar por um prisma diferente
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora notem, aqueles que esperam no Senhor pelo Espírito, esperam sem murmuração, esperam felizes, esperam, na verdade, com uma certa expectativa, mas que não causa outra coisa senão gozo, prazer. Aqueles que gostam de esperar no mato, esperar bicho na caçada, não é? Tem essa experiência. É pelo gozo de estar ali na mata. Não é somente o desfecho final da chegada do bicho, que naturalmente causa expectativa na gente, muito grande. E é de prazer esperar, porque gosta de esperar, de estar em contato com a natureza, de passar uma noite de vigília, esperando. Agora, esperando algo que não é prometido, não é seguro. Mas pensem, amados, se esperar algo que não é prometido, uma vez sendo esperado com gozo, com prazer, por vocação mesmo, é maravilhoso. Quanto mais esperar algo que é prometido, especialmente por Deus. Às vezes sofremos vexames, sofremos críticas. Vocês já pensaram um pouquinho no tempo que Abraão esperou para se cumprir a promessa de Deus? Naturalmente ele anunciou a promessa de Deus e, logicamente, ele foi zombado, foi criticado. Por quê? A sua fé estava firmada na promessa de Deus. E ela era uma fé que, de fato, era um firme fundamento do que ele esperava e uma prova da coisa que ele não via. Um filho, uma semente genuína, com Sara, sendo que ambos já haviam atravessado o tempo da possibilidade física de conceberem um filho. Mas ele estava esperando. Diz a palavra que dando glórias a Deus. Você poderia tomar nesta hora uma mensagem para si com Abraão? 25 anos dando glórias a Deus, quando parecia que nada poderia acontecer do que ele cria. Mas ele estava esperando, não murmurando, não lamentando, não se queixando e nem clamando para Deus: ó Deus, cumpra logo essa promessa, cobrando de Deus. Não. Quando a gente crê numa pessoa a quem a gente empresta determinada coisa, a gente não cobra, porque tem confiança. Sabe que está guardado aquilo. E Abraão não estava cobrando a promessa de Deus, apesar da sua confiança, da sua fé, ser um intimato, ser uma intimação, para Deus cumprir a sua promessa. Você sabe que a sua fé intima Deus cumprir a sua promessa? É verdade que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas Ele não tem compromisso algum com qualquer pessoa que fuja da sua palavra, que arranje uma fé lateral. Ele não tem compromisso. Ele não está obrigado a cumprir a sua palavra. Para uma pessoa que tem uma fé fora da fé genuinamente proposta pelo Espírito Santo, trazida pelo Espírito Santo ao coração do crente, que é a fé de Jesus Cristo. Então, vamos concluir. Abraão
não vivia cobrando de Deus, apesar de sua fé ser uma cobrança, ser uma intimação. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele houvera dado a sua palavra a Abraão. Este é um fator muito importante. Agora, o segundo, Abraão tomou Deus na sua palavra. E potencialmente ele já havia recebido o filho por fé. Por isso ele não estava clamando, por isso ele não estava conjecturando, por isso ele não estava arranjando uma interpretação. Qualquer evidência ele não diria, isto é aquilo, ou isto é isto. Não. Ele prosseguia adiante, diz a palavra, esperando no Senhor. De que maneira Davi esperou no Senhor? Ele diz, esperei com paciência no Senhor. Na estatura do varão perfeito, que é composta de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Esse degrau da paciência quer dizer justamente paciência com Deus. Sim, paciência com Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Em outras palavras, Ele estava dizendo, na verdade eu venci, na verdade eu tive muita força, mas um dia eu pequei. E o meu pecado estava sempre diante de mim, me condenando, me afligindo, mas eu clamei ao Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E logo Ele me respondeu, quando clamei, não retires de mim o teu Espírito Santo, retorna a alegria da minha salvação. Muitos há que não têm perdido a salvação ainda, porque o eleito não perde a salvação, mas eles têm perdido o gozo da salvação, porque têm crido em ismos, têm se metido em mensagens complicadas, que os seus próprios pregadores não dão conta de vivê-las. Eles próprios não dão conta de vivê-las. Quando você vê um homem se metendo muito em dificuldades, tentando explicar isto e aquilo outro, como acerca do milênio, etc., 7 trovões, coisa que nós amamos e sabemos que necessitamos de tudo isso, mas vamos alcançar, virá no seu determinado tempo. Fique sabendo, nem eles próprios podem viver tais mensagens. Esta é a verdade. Falo com experiência própria, quando Deus tem me permitido andar por esse caminho como Davi andou em lugares escorregadios, para depois entrar no templo do Senhor em tempo e atinar para a coisa correta. Oh, esperei com paciência no Senhor e clamei, Deus, o meu pecado está diante de mim. Mas Davi não aceitou que ele fosse um perdido, não aceitou isto no seu coração. Ele disse, torna-me a alegria da salvação. E nós encontramo-lo feliz, regozijando, saltando sob músicas de saltérios, a alegria da sua salvação, e recomendando a toda a terra, a tudo que tem fôlego, louvar ao Senhor. Com isso ele está dizendo, espera no Senhor, que a tua própria iniquidade passará. Espera no Senhor, que o teu próprio pecado passará. Confia nele, mediante arrependimento puro. Reconheça antes de tudo que o pecado está diante de si, causando essas consequências funestas, terríveis, como seja a consequência de perder o gozo da salvação. Oh, onde está a alegria do crente? Está justamente na sua salvação. E a única coisa que lhe causa alegria, ela perde. Não tem gozo nas diversões mundanas. Não tem prazer lá no mundo.
Não tem jeito, ainda que tente, não há recurso. Não se satisfaz com as bolotas dos porcos. Na verdade, onde está a lama, juntar-se aos porcos. Mas o alimento de porcos não é alimento para a águia. Então fica aquela insatisfação. O mundo não me serve, mas onde está a minha alegria? A sua alegria está com o Senhor. Peça agora, retorna a minha alegria, o meu gozo de esperar em Deus, para que eu possa falar, para que eu possa exclamar também: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, retornou a alegria do meu perdão, retornou a alegria da minha salvação, mandou de volta para o meu coração, me fez sentir novamente, e agora eu me sinto como que com asas de águias. Agora posso correr sem cansar, posso caminhar sem fatigar, posso prosseguir a jornada, mas antes de ter essa certeza, melhor é esperar. O profeta disse: havendo dúvida, não dê um passo sequer. Antes de ter certeza, não tente um ministério manufaturado. Não tente fazer uma obra para Deus, por mais diligente que ela seja, por mais necessária que ela seja, por mais que você sinta a urgência daquilo. Não fabrique um diácono, não manufature um evangelista, não manufature um obreiro. Não se prontifique a ser um obreiro manufaturado por causa da necessidade da seara. Não! Espere, o profeta dá uma ordem de Deus, espere até que Deus diga: ande. Porque quando ele manda um homem, diz o profeta, todos os céus são obrigados a sustentá-lo. Nenhum demônio pode parar diante dele. Na verdade, muitos prosseguem suas jornadas e prosperam em ministérios e em coisas materiais e tudo mais. Davi viu isto, o ímpio prosperando, se inchando cada dia mais, e ele, como fiel a Deus, somente recebendo lutas e dificuldades. Mas ele disse, leia o Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Esperar no Senhor é esperar em quem pode responder. Esperar no Senhor é certo que nós devemos esperar naquilo que Ele tem prometido. Muitas pessoas se decepcionam com Deus. Por quê? Elas têm obtido uma fé errada e começam a esperar numa coisa que Deus não prometeu. Oh, isto seria tão desagradável. Como você poderia esperar numa coisa que alguém não tem lhe prometido e depois se decepcionar com aquela pessoa porque ela não lhe trouxe aquilo? Deus está sujeito à sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Mas Ele somente vela sobre a sua palavra. Não sobre um credo, não sobre um ismo, não sobre uma maneira de crer. Deus não está obrigado a ressuscitar o profeta desta era isoladamente para atender aqueles que creem dessa maneira. Deus não está obrigado a revelar o segredo dos 7 trovões somente para um homem ali particularmente, quando Ele não prometeu isto. Quando isto se manifestará coletivamente na noiva, quando isto será aquele batismo que será infundido exclusivamente nos eleitos, não num homem particularmente, mas sim todos os eleitos. Deus não está obrigado a cumprir uma doutrina. Deus não está obrigado a cumprir a revelação de quem quer que seja, ainda que seja um homem segundo o coração de Deus.
O profeta disse que Davi teve uma revelação de buscar a arca, mas Deus não estava obrigado àquela revelação. Não, Deus não está obrigado às nossas revelações, aos nossos desejos evangelísticos com espíritos denominacionais. O mundo denominacional está preocupado com a salvação das almas. O mundo religioso está preocupado em fazer um círculo em torno de si. Mas uma coisa diferente passa pelo coração verdadeiramente chamado, vocacionado. Ó ouvintes, se o tempo nos permitisse ir abrindo as Escrituras para mostrarmos um Noé esperando no Senhor, Moisés esperando no Senhor e tantos outros esperando no Senhor, nós concluiríamos, teríamos uma conclusão exata, perfeita, de que de fato os verdadeiros filhos de Deus se caracterizam por este princípio, por este sintoma. Eles esperam no Senhor. Isso é o suficiente para o Espírito Santo prosseguir-vos falando sobre este assunto tão tremendo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja, Tabernáculo da Fé, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não cansarão,
caminharão sem fatigar, ó Senhor, dá que eu saiba esperar, dá que eu saiba esperar, de joelho eu imploro, até que tu mesmo direto respondas, dá que eu possa realizar o que outros fazem e esperam orando por ti, ó Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não cansarão, caminharão sem fatigar, ó Senhor, dá que eu saiba esperar, dá que eu saiba esperar, de joelho imploro, até que tu mesmo direto respondas, dá que eu possa realizar o que outros fazem e esperam orando por ti, ó Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não cansarão, caminharão sem fatigar. Ó Senhor, dá que eu possa esperar. Ricas e preciosas bênçãos, meu Senhor, qual chuva dás, dá-me algumas dessas gotas, dá-me a tua doce paz, dá-me a mim, dá-me a mim, essa paz bendita enfim. Santo Espírito Divino, tu que a vista aos cegos dás, dá-me o mérito de Cristo e a minha alma doce paz, doce paz.